Nós te adoramos e nós te bendizemos, porque reconhecemos, ó Deus, a tua soberania, a tua majestade. Grande é o Senhor, que digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Somente grande é o Senhor, grande é o Senhor.
Graças te damos, Deus, nessa noite, porque sabemos, Deus, que o Senhor se faz presente aqui neste dia. Receba, meu Deus, este louvor e essa adoração com incenso agradável, Senhor. Aleluia. Pode te sentar. Vamos tirar os dízimos e ofertas. Israel.
juntos, movido pelo Espírito, ora. E o Espírito já colocou dentro de nós uma finalidade: sermos identificados com o Senhor. Todos creem nisso? Porque nós não temos reunido neste lugar esporadicamente. Nós temos reunido neste lugar dias após dias, semanas, meses, com um propósito: nos identificarmos o mais próximo da pessoa do Senhor Jesus. Não é verdade? Todos creem nisso? Amém. Porque se nós não tivermos esse desejo natural, o Espírito Santo, ele move, o nosso coração move, mas é necessário também haver um desejo no nosso coração de estarmos juntos, né? Durante anos nós temos compartilhado e nós aprendemos, naturalmente, como coisa, vamos dizer, coisa que não vai dar. Mas nós estamos passando por cima disso aos poucos, porque o Espírito Santo está fazendo o trabalho dentro de nós. Amém? Nós ouvimos anteriormente nessa festa passada não, nós ainda estamos vivendo, uma ministração que eu achei muito interessante. Não me recordo se o pastor Marcelo que falou. Ele comentou sobre o fruto de um casal, de um relacionamento íntimo, que trouxe um fruto. E esse fruto vai crescendo, vai tomando forma, e depois vem a luz. O trabalho do Senhor na nossa vida é dessa forma. É o fruto do Filho que está sendo gerado no meu caráter, no seu caráter. Amém? Porque nós carregamos, irmãos, uma responsabilidade de manifestarmos aquilo que Ele é, aquilo que esse interesse de nós estarmos sempre juntos. Nós não viemos aqui porque é gostoso, né? A palavra é boa, né? Nós temos pastores que têm unção, que têm vida por Deus, a gente sabe disso, mas não é só por isso, porque cada um busca gerar em si o caráter de Jesus. Amém? Nós vemos lá como é o transporte da arca, da aliança. Eu não vou ler muito sobre o transporte da arca, porque na verdade mas diz a palavra que quando Moisés instituiu a tabernáculo, a palavra fala sobre o Santo Santíssimo, né? E a arca ficava no Santíssimo. Né? E o que continha na arca? Os irmãos sabem? A arca de Abdala, que Arão escureceu, o maná e a lei. E a lei. São objetos. As tábuas da lei. São objetos da aliança com Deus. Olha, maravilha. São objetos da manifestação de Deus para o povo de Israel. Então, o sacerdote entrava uma vez por ano, né? Ele se cuidava ali, se purificava junto com os demais sacerdotes, mas ele se purificava e pagava um preço por si, para entrar naquele lugar de maneira pura. Nós sabemos muito bem que se entrasse ali com algum problema, a glória de Deus consumia o sacerdote. Nós sabemos disso. Nós queremos falar um pouquinho a respeito dessa responsabilidade que nós temos, não de ter medo da presença do Senhor, mas de ter zelo, amém? Ter zelo da presença do Senhor, e saber que Deus é tremendo e é maravilhoso, mas Ele também é fogo consumidor. E esse fruto que Ele está. E nós sabemos que não foi instituído para o povo. Por transportar a arca, nós sabemos que eram somente os levitas
que poderiam transportar a família de Coate, né? Todos os filhos de Levi. Tinham os levitas que eram músicos, que era a família de Coate. Sim, família de Coate. Mas transportar lá para todos os levitas. Os levitas. Inclusive, eu não vou entrar nos detalhes, mas aqui em Números 4, explica direitinho como que foi selecionado, porque a arca deveria ser transportada nos ombros. Nos ombros. E os sacerdotes deveriam se purificar para transportar a arca. Transportar a arca era transportar a presença do Senhor. Houve um tempo, vai esclarecer bem isso para a gente ter muito que a gente vai falar. Houve um tempo em que, na época de Eli, os filhos de Eli, a gente sabe a história dos filhos de Eli, que eles não tinham uma conduta. Né? Na época do templo, eles não tinham uma conduta santa. E houve uma época que os filisteus guerrearam com o povo de Deus. E o povo de Deus foi perdendo a batalha. E os filisteus, os dois filhos de Eli pegaram a arca. No coração deles, eles sabiam que onde a arca ia, a arca abençoava, trazia bênção, mas podia também trazer julgamento. Então eles pegaram a arca e levaram para a guerra. E eles estavam em pecado. Faziam o trabalho deles de qualquer maneira, e o pai não os corrigia. Então o que aconteceu? Os filisteus tomaram, venceram o povo de Israel e tomaram. E nós sabemos que nesta época que os filisteus tomaram a arca trouxe um certo julgamento inteiro. Né? A presença de Deus trouxe enfermidades sobre aquele povo. E eles colocaram, olha, irmãos, eu estou falando a seriedade de carregar a arca, porque a responsabilidade que nós temos de ter Deus na nossa vida é muito profunda. Ela não é simplesmente estarmos reunidos juntos somente, mas há um poder de vida na presença do Senhor, e na antiga aliança era desse jeito. E colocaram a arca diante do Deus Dagon. E a palavra incrivelmente nos fala que a estátua de Dagon caiu 3 vezes diante da arca. Para os irmãos verem a potência que é a presença de Deus. É sério, nós estamos caminhando com o Senhor. Mas nós estamos relaxados numa palavra para que eu tenha mais temor. Porque o Senhor Deus que nos chamou para um propósito, ser como Ele é. Os apóstolos falam isso nas suas cartas. Sede santo, como é santo o vosso Deus. Então, para os irmãos verem, tem também o relato de usar, porque os filisteus transportaram a arca num carro de boi, e não era permitido. O mandamento era nos ombros. E o incrível é que os filisteus transportaram um carro de boi e não aconteceu nada com quem transportou. Mas com o povo do arraial, aconteceu. E eu estive pesquisando e lendo por que não aconteceu com ele, o que aconteceu com Uzá. Né? Uzá foi segurar a arca e morreu ali na hora. Porque eles não tinham o entendimento da lei. Então, só transportaram. Mas aí o que aconteceu? Porque Davi
Davi já tinha transportado a arca de maneira correta. Mas depois dessa batalha, Davi também pegou a arca e trouxe um carro de boi. Foi aí que aconteceu o julgamento de Usa. Porque Davi, ele não fez da maneira correta. A gente pode pensar, mas Uzá ele pecou. Mas os historiadores dizem que foi de Davi a ordem, do rei Davi. Então vocês estão vendo a seriedade de transportar a presença de Deus? O que é transportar, o que é viver expressando o amor de Deus? A terra está necessitada do amor de Deus, mas quem é que vai expressar? A presença. A sua. Porque você é chamado para transportar a presença de Deus. Vamos iniciar, vamos ler. Até que eu leio relato para os irmãos que é o transportar a presença do Senhor. Lucas capítulo 1. Quem está em casa, Lucas capítulo 1, verso 39. Lucas 1, verso 39. Irmãos, esse relato é conhecidíssimo. Acredito eu que a terra inteira sabe desse relato. Todos acharam? Eu vou ler. O texto diz: Maria visita a Isabel. Desde quando o pastor Marcelo falou sobre o relacionamento, Deus me tocou nesse texto. Esse texto, irmãos, ele é o início da nossa redenção no Senhor Jesus. Diz a palavra: naqueles dias, levantou-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exclamou ela em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde recebo tanta graça que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Ao ouvir a voz da tua salvação, o bebê agitou-se de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, que se cumprirão as coisas que o Senhor lhe disser. Aqui foi algo sobrenatural que aconteceu. Não o relato somente. Mas vamos começar. Isabel e Zacarias. A palavra fala que eles já estavam avantajados no dia, não sei o termo de idade avançada. Já tinha uma idade avançada e Isabel era estéril. Ela não tinha filho. Olha o trabalho de Deus sobrenatural. É esse trabalho que o Senhor está fazendo na minha vida e na sua vida. É um trabalho que às vezes eu não percebo, mas Ele está fazendo um trabalho sobrenatural. Porque Deus trabalha de maneira oculta para fazer uma obra no meu interior, no seu interior. Então, o que ele diz a palavra? Zacarias e Isabel tinham os dias adiantados. Você falou isso assim, avançado. Adiantado, avançado. Então, nós vemos aqui um milagre.
tiveram um relacionamento e aquele fruto foi gerado. Foi sendo gerado. Foi sendo gerado. Agora imagine uma mulher com a idade avançada e um homem também com a idade avançada, com o mesmo, não tinham filhos. Imagina como que era o tratamento de uma criança. É esse tratamento que o Senhor está nos ensinando a ter desse rebento que está dentro de você. Não esse de Isabel. Porque o de Isabel ele foi preparado para preparar o caminho do rebento que nos trouxe liberdade. O que diz aqui? Maria subiu as montanhas a uma cidade de Judá. Agora vamos iniciar com Maria. Maria grávida de 1 mês. O relato diz que esta é uma subida perigosíssima. Que nesta estrada, neste caminho, tinham salteadores e ela era numa altitude. Na altitude, assim que a professora vai saber explicar. A altitude é complicada o assunto de altitude, não é? Eu conheço muito desse lado de altitude por causa de São Paulo, né? Você tinha um banho lá em cima, fica sem fôlego, não é isso mesmo? Não é isso, galera? Fica sem fôlego, não consegue fazer nada. Vocês imaginam uma mulher grávida subir numa estrada como esta, perigosa, salteadores. Os historiadores falam que era em média de 100 a 150 quilômetros. Mas Maria foi. Maria foi à casa de Isabel com um propósito: auxiliar a gestação final de Isabel. Elas eram primas, né? Eram primas. Então, irmãos, o que o Senhor está. Como é que esse rebento está crescendo no meu ventre, no seu ventre espiritual? Eu preciso de um zelo. Porque o rebento, ele exige mudanças no ventre da mãe. As mamães aqui sabem disso, né? Dá dor no corpo, dá enjoo. Imagina uma mulher subir um caminho de 150 quilômetros. Estou arredondando, vai ser 140, 141 quilômetros mais ou menos. Então, ela subindo com um rebento no seu ventre. Essa geração, acho que para gerar um filho dela, essa geração, né? Mas diz que o povo hebreu era violento assim, na gestação de filhos. Mas eu quero colocar que a dificuldade que Maria teve, e nós às vezes não queremos enfrentar as dificuldades diárias para gerar virtude na vida deles. E o Espírito Santo, ele vai nos ajudar a passar por essas dificuldades. Ele não vai tirar as nossas dificuldades. Porque para formar o meu caráter, para formar o seu caráter, as dificuldades vão contribuir para você se fortalecer no Senhor. E o rebento que está no seu ventre se fortalecendo cada dia. E o que eu achei muito interessante, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o bebê no ventre de Isabel saltou. Comunicação. Interessante, né? Por quê? Porque o filho de Isabel, ele iria ser o preparador do caminho do Senhor Jesus, que veio e nos salvou a humanidade. Então, a dificuldade que você enfrenta, seja de que origem for, é para te formar, é para formar o que está na sua vida, é para trabalhar o seu caráter, para trabalhar o meu caráter, na aceitação,
A gente reclama muito quando Deus começa a trabalhar com a gente. Nós reclamamos demais. Mas aqui houve um encontro das duas. E que encontro, hein? E quando nós encontramos com alguém, às vezes Deus nos coloca no caminho, assim, de alguém que está precisando do varão que está dentro de você, do varão que está dentro da Natália, viu, Natália? Ali naquela escola, né? Escola é uma bênção. Escola é uma bênção para você ser tratado. Não é verdade? Mas Deus que colocou ali é para você ser formado, é o caráter de Cristo ser formado no nosso reino. Né? A palavra de domingo foi escolher fluir. Então, o viver que você está gerando é para fluir na vida. Ele está sendo formado para trazer maturidade na minha vida e na sua vida para fluirmos no momento incerto, uma palavra correta, uma palavra de vida, não somente uma palavra de bênção, mas uma palavra que pode mudar a geração, que pode mudar o caminhar de qualquer um, estando no Senhor. Então, houve uma saudação e a criança saltou no ventre e foi cheia do Espírito Santo. Olha, Jesus disse que o mundo não pode receber o Espírito Santo que nós temos, mas você pode transmitir através do fruto da sua vida, através do varão que está na sua vida, você pode transferir e abençoar no Espírito. Lá em Isaías fala isso, que o Espírito do Senhor Deus está. E Ele nos enviou a pregoar o ano aceitável, neste ano, a libertar os cativos. Então, o remédio que está na sua vida, o varão que está sendo gerado na sua vida e minha, é para fazer este trabalho, através da vida do Senhor. E Maria foi ali, nesse trabalho, exclamou Maria em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre. De onde recebeu tanta honra, tanta vida? Então houve uma comunicação de vida de Jesus. João Batista já o 6º mês. E a palavra fala de Maria ficou até fechar a gravidez de Isabel. De onde recebeu tanta graça que ele veio visitar a mãe. Olha que interessante. Isabel reconhecendo que no ventre alguém necessitado vai olhar para a sua vida e o seu trabalho. Você tem uma palavra de Deus para mim. Porque não foi porque você é vestido para ser crente, não é porque você é bonito, tem um cortinho de cabelo bacana, tem uma roupa parecendo crente, anda. Mas é porque há algo diferente na sua vida. É o fruto da vida que está em você. Mas aqui nós vemos que essa saudação vem depois de uma dificuldade de uma subida, dificuldade da caminhada. Às vezes nós estamos caminhando com o Senhor há um certo tempo e nós estamos encontrando dificuldades de relacionar, dificuldades de fluir na vida. Em todos os ambientes que nós fomos, nós vimos lá na antiga aliança o zelo que se tinha de carregar. É este zelo que Deus está nos chamando. Um zelo, esse zelo, irmãos, é também a nosso favor. Porque quando se zela, você tem aquilo permanente. Tem uma frase que o povo fala aí, é sabendo usar. Os irmãos conhecem essa frase? Sabendo usar não vai faltar. Sabendo cuidar do bebê que está em você. Respeitando, honrando. Ele vai sempre te direcionar.
ao lugar certo. Amém? Glória a Deus. E aqui o canto de Maria é muito interessante. Disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois olhou para a humanidade da sua serva, a humildade da sua serva. Desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Então, o que o rebelde está fazendo na minha vida? Te dando motivação para vencer todas as coisas. O Espírito Santo nos motiva. Não é simplesmente, vou citar nós aqui, nós gostamos de estar aqui, ministrando, cantando. Eu amo música, né? Mas não é só isso. Tem algo maior, que é vida dentro de si, fluindo o caráter de Cristo. É prazeroso. É isso que Maria está falando aqui. Minha alma engrandece. Sabe, nós temos vindo para a casa do Senhor, nós temos tido essa satisfação de encontrarmos uns com os outros e, de fato, o rebento que está na sua vida, vida da Valéria, vida da Cláudia, da Noemi, da Rose, do Léo, Lulu. É um prazer de estar, é um prazer de sentar com o cara pastor. Vou falar só pastor Pedro. Mas é um prazer de sentar uns com os outros, porque é uma comunidade de vida. E o mundo está precisando dessa vida que está em você. Então, o que o Espírito Santo está nos dizendo? Nós não podemos reter essa vida que está aqui dentro. Eu não posso conter. Eu preciso fluir para ser transbordante. Eu não basta ser cheio, mas eu preciso transbordar. Amém? Vocês estão entendendo? Então nós vimos aqui uma dificuldade que Maria teve de se encontrar, mas ela foi simplesmente porque João Batista era o que estava aqui 6 meses, ele seria aquele que encaminhou, abriu, falou. Diz a palavra que ele veio para preparar caminho. Agora a situação nossa agora é qual? É estarmos bem preparados para o retorno. Porque o Espírito Santo está fazendo isso na minha vida e na tua vida. Me preparando esse fruto que está aqui. Me preparando para o retorno. E aí diz a palavra que no retorno do Senhor ele encontrará fé. Ele encontrará esse mover do Espírito na minha vida. Amém? Vamos ler mais um texto? Segundo Coríntios 3. Nós não podemos, irmãos, deixar oculto o que o Senhor já fez na sua vida. Não vou dizer envergonhar, porque nós não estamos mais nesse nível de nos envergonharmos, de sermos chamados cristãos. Nós não temos mais isso. Nós já passamos desse nível. Mas é expressar mesmo o que está dentro da sua vida. É não permitir que certas coisas sufoquem o Cristo que está na sua vida. Domingo foi usado um termo aqui, não sei se o pastor Marcelo vai lembrar. Nós estamos vivendo tempos, a pastora falava isso, a pastora vai lembrar também, que chegaria o tempo dos matricidas, dos patricidas, dos homicidas. Patricidas são pais. Matricidas são as mães que matam no ventre ou posse. Que nós não entremos nesse nível, mas que esse rebento,
Ele se alegra quando nós entramos neste lugar. Ele se alegra quando você vê um necessitado. Ele se alegra quando você vê alguém precisando de uma palavra de direção. Não é uma profecia somente, mas é uma palavra que ela está aqui dentro. Ela está ardendo no meu coração, no seu coração, para fluir. Porque se nós não fluirmos para o necessitado, que sentido faz a nossa vida? Qual sentido? Se Jesus viesse, não curasse, não falasse do que ele aprendeu com o Pai, nós estaríamos aqui hoje sentados? Não. Jesus também subiu ao Gólgota com dificuldade. E Maria seguiu o exemplo. Com ele, gente, antes de dar luz. E depois ele veio em vida no sofrimento. E nós? O Senhor está nos chamando para nós vencermos a nós mesmos e permitirmos que esse rebento dê a luz, dê a vida. Mas nós precisamos vencer a nossa natureza para que se flua o Filho maior. Diz a palavra que por um novo nascer, o velho precisa morrer. Então o rebento veio para que o velho, aqui Maria e Isabel, nós vemos aqui a antiga aliança, que é Isabel e Zacarias, com a nova aliança, Maria. É interessantíssimo. Às vezes nós queremos expressar o Senhor Jesus, mas às vezes um desânimo pessoal, porque nós nos envolvemos com tantas coisas, você desanima, tá bom onde eu cheguei, eu consigo ministrar uma palavra, eu consigo ministrar um louvor, eu consigo fazer uma visita, tá bom, mas não é só isso, porque isso, daqui para frente, você pode perder isso. As coisas que estão vindo de encontro a nós, que temos ao Senhor Jesus, elas estão vindo, foi falado, elas estão vindo comigo. É muita palavra que nós temos ouvido, é muitos ensinos, que às vezes parece que é do reino, mas é para enfermar a nossa vida. Precisamos tomar cuidado, porque são coisas sutis que estão impedindo a gestação correta de Cristo na sua vida. Amém? Nós sabemos que as mães têm as suas dificuldades para gerar um filho. Sabemos disso. Toda mãe tem uma dificuldade na vida natural. E nós, no espiritual, também são muitas lutas, são muitas provas, muitos testes, muitas a estrada de 150 quilômetros que nós temos que andar na nossa vida para que se gere. E a cada dia esse varão vai amadurecendo. Para que naquele grande dia ele nos encontre reto, justo na presença do Senhor. 2 Coríntios 3, capítulo 1. Todos acharam? Começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então, o tempo que nós andamos com o Senhor, os acontecimentos que nós nos abrimos, as transformações que vão acontecer no nosso dia a dia, ela está inscrita dentro do nosso coração. O nosso caminhar, que diz a palavra, nós necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós.
Diz a palavra que vós sois a carta. Então, isso já está na minha vida, já está na sua vida, Marcelo. Ali naquela escola, você trabalha na escola também, ali naquela escola, se o Jesus que você tem, que eu tenho lá na minha casa, nos meus vizinhos, se ele não estiver oculto, ele será. Porque está escrito dentro de mim, está escrito no seu olho, no seu olhar, está escrito no seu estender de mão, está escrito no seu tom de voz, está escrito no seu sorriso, está escrito na sua maneira de conduzir, porque você é uma carta. Quantos são? Levanta a mão, irmãos. Eu sou carta viva. O que é carta viva? Não é falar, mas é olhar para Simone como aquela mulher olhou para o profeta. Vejo que ali vai um homem de Deus. Eles não conversaram, mas viram a sua vida. Não é porque se canta louvores, mas é porque existe algo espiritual, sobrenatural, como havia entre Maria e Isabel. Havia um fruto. O Salvador do mundo. O que Isabel fala? Mãe do meu Salvador. Eu já espero isso na minha vida. A terra espera isso de nós. Somos lavados, remidos e fomos gerados para manifestar agora, enquanto estamos em vida, irmãos. Não é só que o Apocalipse saía. O Apocalipse saía. Não é só por isso. É porque eu não sei da minha vida, eu não sei o amanhã. Amanhã pertence ao Senhor, eu não sei. Eu tenho que fluir Jesus. O mais que eu puder no caráter. No caráter. Então, vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. Aqui já está também indo lá para o Antigo Testamento, que as leis foram escritas na pedra, tábuas de pedra. Hoje está escrito aqui, no íntimo. Amém? Amém, irmãos? Amém. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar em alguma coisa, ou se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem onde? O que é escrito aí? Leia, por favor. Esse último versículo. 4. Não, leu 4, 5. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso. Então o que ele está falando aqui? Olha, não é por esforço, não é por mérito. Irmãos, eu posso estudar? O Arthur falou esse porquê. Eu posso estudar? Posso. Eu posso esmiuçar? Posso. Eu uso a internet às vezes para... Sim. Mas não é por causa do meu conhecimento. É por causa da transformação do meu caráter que Cristo está falando em mim e por mim. Esse Paulo está falando das cartas. Você quer comentar, não. Você é carta viva. Eu não preciso mandar para a escola. Você não vai para a escola recomendação, não. Porque você é carta viva. Você fala o que Cristo escreveu no seu coração. É isso que o Espírito Santo está falando conosco. E é esta vida que era no passado, que
que os levitas punham a arca nos ombros, carregavam a presença. Hoje a presença está dentro, fluindo através da sua conduta em Cristo, porque não é o que nós acabamos de ler, não é por mérito meu. Eu posso falar maravilhosamente bem, mas é a vida que está. Eu posso falar bem, se eu tenho vida, o falar bem vai influenciar, mas eu preciso de ter o rebanho. Eu preciso de ter o filho gerado, como Isabel gerou, aquele que foi preparar o caminho para aquele que nos salvou. E o interessante, irmãos, que às vezes nós temos essa maravilha que é o Senhor Jesus dentro de nós. Às vezes a gente diz, é normal, não foi normal. Tem que você cantou? Nós estamos falando de todo dia. Não, irmãos. Quando você ouve de Cristo, é o que Isabel fez. O que me traz? A mãe do meu Salvador, que alegria! Nós precisamos renovar a nossa vida, de transportar. Porque isso é o Espírito Santo que faz. Nós somos, irmãos, sacerdote real, nós somos o templo do Espírito Santo, o templo onde o Filho e o Pai vão habitar entre nós. Ele nos fez também capazes, Ele nos capacitou de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vive. Eu tenho conhecimento, mas eu não tenho vida. Eu preciso de ter o conhecimento, ouvir. Por isso que às vezes a gente fala, irmão, vamos ficar bem. Por quê? É a palavra do momento que vai te valer lá no seu serviço. Porque o Espírito Santo fala, lembra? De manhã eu te falei. De manhã eu te falei lá, assim. Desculpa. De manhã eu te falei, você prestou atenção, mas era isso aí que você tinha que incluir. Porque, irmãos, nós precisamos aprender na palavra. Porque nós temos visto, irmãos, tanta palavra, tanto ensino aí fora, se você não estiver com o repente funcionando, trabalhando entre você, você dá nada. E às vezes até com coisas groseiras. Imagine as refinadas, que são os néctares, que vão se manifestar no fim do tempo, que vão estar no caráter. E eu estava pensando em casa hoje, falando sobre isso. O apóstolo Paulo, na época dele, ele falava, e o homem da perdição, o anticristo, o da mentira, atua. Imagina os nossos dias com a modernidade. E o que vem para quê? Para tirar você de fluir. Para tirar a minha vida de não permitir que o rebento amadureça. Eu consigo sobreviver, eu já tenho certos anos na presença dos irmãos. Prudência. Nós não alcançamos nada de Deus. O que alcançamos não é pouco. Temos muito de Deus? Temos, mas nós exercemos tudo. Se nós exercêssemos tudo que recebemos até hoje, nós estaríamos com Ele. Porque recebemos muito. Mas nós ainda não alcançamos, não temos ainda uma capacidade de amadurecer tudo que já recebemos. Mandaré falar que coloca na prateleira, né? Coloca na prateleira, porque o Espírito Santo fala, lembra aquele dia que fulano ministrou isso? Pega na prateleira. Aí você vai trazer e viver. Irmãos, uma coisa, não brinquemos com o príncipe desse século. Ele já é caído, irmãos. Ele é caído. Mas para um homem e uma mulher que está
zigue-zagueando, ele é forte. Ele é forte. Nós precisamos nos posicionar nisso. Vamos ler mais um versículo? Eu não vou ler o resto do que eu tinha marcado na 1 Coríntios 3. Já. 3. 16. Quer ler, por favor? Todos acharam? 1 Coríntios 3, 16. Quer ler, por favor? Vocês não sabem que são o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? 17, pode. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém? Então nós já somos o quê? Santuário. O Senhor está trabalhando através da sua vida, da minha vida. Carregue a presença do Senhor. Carregue onde você for a presença do Senhor. Porque Ele vai fluir, às vezes sem que percebamos. Sem que percebamos. Ele vai fluir naturalmente. Se você se cuidar, se manter com uma vida que ninguém alcançou um nível tal de santidade, mas na nossa persistência, o Senhor nos sobe. Nós lemos recentemente o apóstolo Paulo falando o quê? Não que eu tenha alcançado, eu prossigo para que está à minha frente. Eu venho. Então ninguém alcançou nada, mas nós persistimos. Porque você está vendo o prêmio ali, ó. Nós não podemos perder o foco do prêmio de Cristo. Porque aqui está ligado com lá. Há uma ligação com a vitória e aqui. Amém? Então fala para o seu irmão, você é santuário. Fala para o seu irmão, você é santuário. Você é santuário. Eu vou ler os irmãos aqui. Amém? Não sabeis vós. Repita. Não sabeis vós. Que sois santuário de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vocês. Então você é um santuário. Amém? Jesus está na sua vida gerando vida, fluindo vida. Porque a terra está andando num caos, em morte, mas nós temos Jesus como vida. Temos a Cristo como nosso escape, salvando-nos completamente. Beleza, né? Amém. Deus abençoe os irmãos. Vamos colocar irmãos, em nome do Senhor Jesus. Foi usado aqui pelo Reverso uma parábola, na verdade, daquela do propósito de Deus que veio na vida de Maria e da sua parente Isabel, né? Foi usado uma parábola porque foi usado como parábola, foi usado como exemplo, como figura, para mostrar o propósito de Deus que está sendo cumprido na nossa vida hoje. Deus verdadeiramente está gerando algo, está formando algo no nosso interior. E é certamente o propósito de Deus na vida de Isabel, por mais dificuldade que tivesse, era o propósito de Deus isso se ligar e cumprir tranquilamente. Mas hoje temos uma dificuldade pessoal, eu posso ter, você pode ter, permitir de deixar que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Vou ler um versículo aqui que demonstra isso, irmãos, não precisa ler a palavra não.
para não ficar também prolongado todo, né? Vocês leem em casa. Está em Gálatas 4, 19. Meus filhos, porque de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, há um ministério vindo do Espírito Santo. Paulo está falando que ele é um ministério levantado pelo Espírito Santo para gerar um propósito no coração do povo. Eu creio que aqui teve especificamente essa palavra, que seria o motivo que Paulo fala isso, porque o povo foi levado, foi chamado para a liberdade do Espírito, para a obra do Espírito, e voltou para as coisas da lei. Houve uma contaminação no meio da igreja, para desviar o povo do seu propósito. E aquilo que Paulo tinha ensinado, aquilo que Paulo tinha formado, foi desfeito por aqueles que se levantaram contra o propósito de Deus. Então, na nossa vida pode ter muita coisa que se levanta contra o propósito de Deus. Podemos ouvir pessoas que estão militando contra o propósito de Deus. Pode haver coisas na nossa vida que se opõem ao propósito de Deus. Mas Deus tem um propósito de formar na minha vida algo novo. Deus tem um propósito de formar na sua vida o caráter de Jesus Cristo. Esse que ele está fazendo. Esse ministério do Espírito. O ministério do Espírito se manifesta. Tem dons que ele traz da igreja. Tem dons que ele traz através de homens. E aí, Paulo falando, será que eu tenho que de novo sofrer dores para... Irmãos, quando demora a ver para cumprir o propósito, quando a oposição, quando a dificuldade, quando esse morrinho se torna mais íngreme, mais demorado, a distância da cidade de onde Maria saiu para visitar Isabel, se ficasse a 140 quilômetros, a pessoa 140 quilômetros hoje, entrando no carro, daí 1h30 nós estamos lá. A pessoa do tempo de Maria, 140 quilômetros era um tempo para uma mulher. Estava recentemente grávida. O tempo de gestação, 140 quilômetros, eu creio que era uma dificuldade. Às vezes, na nossa vida, há dificuldades muito grandes para se gerar. São as dores de parto. Paulo, às vezes, nós provocamos na vida do ministério dores de parto. Nós recebemos a palavra, recebemos a ministração, recebemos o ensinamento e às vezes nada na nossa vida. Às vezes alcançamos, às vezes estamos alegres e até entramos, até vivemos um pouco. Mas depois vem circunstâncias, vem situação, vem coisas na nossa vida que concorrem contra a palavra, que concorrem contra o propósito. Será que isso está acontecendo na minha vida e na sua vida? Não. Deus tem um propósito. Deus me chamou para entrar na minha vida e gerar na minha vida algo novo. Tem alguma coisa na minha vida que está dificultando, que está concorrendo com essa palavra. Então Deus traz os ministérios tem que, às vezes, fazer um jejum, às vezes fazer uma visita, às vezes chorar na presença do Senhor, até que eu sofrer de novo os agores de parto, até que esse propósito de Deus seja formado na nossa vida. O Senhor não tem, o Senhor quer, o Senhor traz uma bênção. A bênção de Deus é tremenda. Deus está cumprindo o seu propósito de gerar na minha vida o caráter de Cristo. Isso é o que Deus está trazendo. Gerar na minha vida a vida de Cristo. Gerar na minha vida o caráter de Cristo. Que não seja, necessário que se sinta de novo dor de parto. Estava na presença do Senhor. Quanto tempo que não vem no culto, estava na presença do Senhor, não ora mais, não jejua mais, não lê mais a palavra, não se derrama mais louvor na adoração, não vigia mais a sua vida, e eu tenho jeito de sofrer de novo, dois passos para aquela vida, até que Cristo seja formado. Irmãos, esse é o tempo que Deus quer encontrar vidas maléficas, vidas livres, que se entregam ao seu propósito.
para que não precise de novo que se sobrepôs de novo. Vamos levantar na presença do Senhor, com o nosso coração quebrantado, livre. Senhor, nós queremos abençoar o teu povo. Tudo aquilo que impedia, que concorria com o propósito de Deus, a falta de firmeza, a falta de consagração, a falta de dedicação. Ó Deus, a falta de ouvir a palavra do Senhor com ouvido de atendimento, com o coração pronto, meu Deus, a viver a tua palavra. Tudo que concorre com o propósito do Senhor, nós trazemos quebrado agora, em nome de Jesus. Nós abençoamos o teu povo, abençoamos a tua igreja, abençoamos a todos os teus filhos, em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilha. Aniversário ontem, né? 30 aí? 42 anos de casamento. Passou bastante, passou comigo. 42 anos sendo guardados, abençoados, renovados a cada dia. Vamos orar. Levante suas mãos em nome do Senhor Jesus. A aliança sendo renovada, né? Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela vida, pela alma, pela Yara, e cremos que nesta noite de renovo, de restauração, o Senhor favorecer esta unção sobre a vida dos teus filhos, Senhor, para fortalecer, para aprofundar o seu interior, do Arnaldo, da Yara, meu Deus de Israel, aquilo que é do teu querer e do teu propósito. E sejam de fato essas jalas profundas, feitas, Deus de Israel, nesta casa que o Senhor levantou, nesta família que o Senhor levantou. Nós guardamos as suas vidas, nós cobrimos as suas vidas, debaixo dessa proteção, debaixo deste livramento do nosso Deus, debaixo deste comunicado do Espírito Santo. Sabemos que Ele tem suprido e continuará suprindo todas as áreas das suas vidas. E que vocês continuem sendo este lar onde outros possam ver, repetir, desejar, onde possa ser um exemplo para esta geração. E que das suas bocas possam fluir o conselho e a sabedoria. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor te guiará continuamente, te fará sua lugares secos.
Senhor abençoe também agora na sua vida, para livrar a sua vida, ó Deus de Israel, em nome de Jesus, de tudo aquilo que trouxe esse impacto, de toda a sequela. O Senhor não permita que você sequela. Mas que o Senhor restaure completamente, meu Deus, a saúde e paz. Em nome de Jesus, também nós clamamos pela vida da Elisângela e da sua família, que o Senhor abençoe a sua vida financeira. Meu Deus, o Senhor conhece a dificuldade da Elisângela, a necessidade, que o Senhor intervém para abençoar a tua vida e para, meu Deus, abrir as portas. Meu Deus, Israel, em nome de Jesus, suprir toda a sua necessidade. Clamamos pela André, essa criança autista, que o Senhor, meu Deus, opere no seu interior, na sua mente, no seu coração, meu Deus, Israel, para lhe dar mansidão, para lhe dar um procedimento normal. O Espírito do Senhor, meu Deus, intervenha na vida da Ana, em nome de Jesus, tirando essa agressividade, abençoando a sua vida, mudando o seu interior, curando completamente a sua vida, em nome de Jesus. Te clamamos também pelo Alexandre, ó Deus, que caiu de moto. O Senhor ajude ele na sua restauração. Que o Senhor, ele está acamado já desses 7 meses. Meu Deus, nós compreendemos a sua necessidade, com menos de 78 anos, mas nós te pedimos que o Senhor nos tenha intervindo nessa família. Mas ele cure, restaurando completamente a vida deste moço. Em nome de Jesus, também a Cíntia. Meu Deus, nós te clamamos porque o Senhor traga o livramento e a bênção do Senhor. Que o Senhor quebre todos os grilhões, todas as cadeias. Em nome de Jesus, faça tudo que é necessário na vida dela. Em nome de Jesus. Nós te pedimos também, meu Deus, pela Ana Paula, que está opressa, que o Senhor cure a sua vida de toda opressão, de toda depressão, de toda angústia, no meio do coração de Ana Paula. Quebra, meu Deus de Israel, o jugo, quebra os pesos, tira esse peso, tira essa opressão, meu Deus, que está na vida dela. Nós profetizamos, teu Espírito, a tua paz para a vida da Ana Paula, controlando todo o seu interior. Meu Deus, quebrando todos os grilhões. Meu Deus, abençoando a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, socorra a vida dela nessa, meu Deus, nessa necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se não tem outra, alguém fazendo aniversário, outra necessidade? Senhor, também nós te clamamos pela mãe do Estado, que o Senhor abençoe e livre a mãe do Estado, que ajude a essa recuperação dessa pneumonia. Que o Senhor opere e onde ela está internada, no seu corpo físico, para trazer essa cura. Nós te ordenamos cura para a mãe do Estado. Em nome do Senhor Jesus.